Esta história eu quero dedicar ao meu amigo Robson Henrique. Sentada na sala do apartamento em que vivia, Grace pensava no que fazer para ocupar o tempo durante as 3 semanas de férias que apenas começavam. Tudo o que pensava em fazer já havia feito nos anos anteriores, ou não lhe agradava a ideia. Visitar parentes ou amigos também não queria. Depois de pensar por algum tempo, resolveu fazer algo que jamais havia feito: pegar a estrada e dirigir sem destino ou hora para voltar. Horas depois, Grace deu início à sua aventura, deixando para trás a sua linda e pequena cidade. À sua frente, a paisagem era uma só, desértica e solitária. O vento fresco soprava o seu rosto, dando uma sensação de controle, alegria e liberdade. E seguia. Os quilômetros avançavam e a distância aumentava. Por volta das 6:30 da tarde, Grace avistou um pequeno motel ao lado da rodovia e ali decidiu passar a noite. Após estacionar e pegar uma mochila com algumas coisas necessárias, dirigiu à portaria, onde foi atendida por um simpático idoso. Depois de pagar pela noite, o idoso lhe entregou a chave do quarto número 999. Curiosa, Grace perguntou o porquê do número tão alto, se o motel não parecia ter mais que 20 quartos. O idoso, com um sorriso, respondeu que aquele quarto era um quarto especial, reservado para pessoas especiais. Grace agradeceu, deu boa noite e saiu. O quarto não tinha nada de especial. Era pequeno, com apenas a cama, 2 criados, um abajur, um telefone, uma pequena mesa com a televisão e uma estranha e imponente escultura de um índio. Na parede do banheiro, para espanto de Grace, havia uma caricatura deformada com olhos esbugalhados que pareciam observar quem o ocupava. Que mau gosto, pensou Grace. Depois de tomar um longo banho, Grace deitou para assistir televisão e descansar. A noite apenas começava. Na televisão, estranhamente em todos os canais, passava o mesmo filme de terror. E como Grace não gostava daquela classe de filmes, virou para o lado, tentando dormir. Minutos depois, o telefone tocou e Grace rapidamente atendeu. Mas não ouviu ninguém. Apenas gritos estranhos, como se alguém tivesse sendo torturado. Grace continuou ouvindo, esperando que aquela pessoa falasse alguma coisa. Mas ninguém falou. E pouco a pouco foi regalando os olhos em espanto ao perceber que o personagem do filme na TV, o monstro que parecia cortar um corpo humano, era nada mais e nada menos que o idoso da portaria. Grace não podia acreditar. Imediatamente pôs o telefone do gancho, pegou a chave do carro e correu para a porta, decidida a deixar aquele lugar imediatamente. Mas não foi possível sair. A porta não abria. Correu para o banheiro buscando por alguma maneira de sair, mas não havia. Ali fechou a porta e ficou sentada no vaso medrosa e rezando a Deus por proteção. Minutos depois, um pouco mais calma, Grace abandonou o banheiro e outra vez ligou a televisão. As imagens de terror continuavam. Grace apagou a televisão, mas para seu susto ainda maior, a TV foi religada. Não suportando ver as estranhas e horripilantes imagens, ela virou a televisão contra a parede e ficou a caminhar de um lado ao outro do quarto, buscando por alguma coisa que pudesse usar caso o idoso invadisse o quarto. Não encontrou nada. E o telefone tocou mais uma vez.
Grace atendeu sem nada dizer, porém do outro lado da linha, o idoso reclamou que ela não devia ter virado a TV. E antes mesmo de Grace dizer alguma coisa, a ligação foi desconectada e a televisão começou a girar sobre a mesa, parando na mesma posição de antes. O pavor de Grace era inimaginável. Tentou abrir a porta mais uma vez, mas como antes não foi possível. Pensou quebrar o vidro da janela, porém ao abrir a cortina, deparou com o idoso do lado de fora, usando um avental de açougueiro todo ensanguentado. Que horror! E para aumentar ainda mais o pavor que sentia, o estranho índio ao lado da mesa parecia sorrir de uma maneira simplesmente horripilante. Grace não sabia o que fazer. Seria aquilo seu fim? Parada à frente da televisão, Grace podia ver o idoso lhe encarando bem pertinho da câmera, olhando de um canto a outro da imagem, como se pudesse ver o interior do quarto. E esboçando um sorriso macabro, ele deu as costas para a câmera e continuou com seu monstruoso trabalho. Enquanto ele se encontrava de costas, Grace, sem fazer o menor barulho, caminhou até a porta e mais uma vez tentou abri-la. E finalmente a porta foi aberta. Desesperada, Grace correu até o carro e tentou ligar. O maldito carro não ligava. Enquanto Grace tentava ligar uma e outra vez, o idoso apareceu em uma das portas do motel, correndo em sua direção. E quando o idoso quase chegava ao lado da janela, ao lado de Grace, o carro ligou e ela pisou com tudo que podia no acelerador, levantando poeira e deixando para trás o idoso e seu maldito motel. Poucos quilômetros depois, e ainda apavorada com a possibilidade do idoso lhe estar seguindo, Grace parou em um pequeno restaurante para pedir por socorro. E ao entrar correndo, gritando e tremendo, um policial que se encontrava em uma das mesas levantou e foi ao seu encontro. Grace finalmente estava salva. Depois de contar o terror que havia passado, o policial perguntou de que motel ela estava falando. E minutos depois, acompanhada do policial e outras pessoas que se encontravam no restaurante, saiu em busca do motel e do idoso. Porém, ao chegarem no estacionamento, Grace não podia acreditar e muito menos entender o que via. À sua frente não existia motel. Apenas os restos incinerados do que antes havia existido naquele local. Enquanto todos lhe olhavam desconfiados, Grace buscava desesperada por alguma prova, alguma coisa que pudesse de alguma maneira explicar aquela situação. E foi então que o policial contou que anos atrás, aquele motel pertencia a um assassino em séries e que depois da sua captura e execução, o local foi destruído e queimado. No momento que o policial terminou de contar do assassino, Grace apontou para os escombros e para uma pequena mochila sobre o que restava de um criado. Sua pequena mochila com todos os seus documentos pessoais. Sua única prova de sanidade mental e do que havia passado naquele maldito motel. Te cuida e muito obrigado.